Olá, boa noite para vocês, boa noite família, a paz do Senhor, tudo bem com vocês aí? Estamos chegando para mais uma Escola da Fé, estamos chegando para mais um tempo aqui dedicado ao Senhor, dedicado a aprender da palavra, dedicados a crescermos na fé. A fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus, e por isso que nesse tempo aqui, onde nós falamos da palavra de Deus, onde nós somos ministrados, segundo o que Deus ele tem direcionado o nosso coração, nós crescemos em fé. É muito bom ter você aqui conosco. Já quero pedir você para deixar aí o seu likezinho, para você deixar aí a sua curtida no vídeo, para você fazer os seus comentários aqui, deixar também aí essas informações para que o nosso vídeo ele ganhe relevância aí para os programadores do YouTube e ele alcance mais e mais e mais pessoas, elas sejam alcançadas pelo poder da palavra de Deus. Essa palavra está sendo ministrada aqui para a nossa família e ela pode chegar a muitas pessoas. Quero começar com os nossos avisos semanais. O primeiro aviso é aquele que você já está sabendo, você já está habituado e talvez você não esteja participando ainda. As nossas células apostólicas que estão acontecendo às terças-feiras e às quintas-feiras, nós temos células disponíveis, células online, células presenciais, células só com mulheres, células com os homens, células mistas, nós temos células para jovens. Então temos muitas células disponíveis para atender a você, atender ao seu gênero, atender aí o seu interesse. Então quero te convidar, venha participar das nossas células, participe desse movimento que vai ser muito bom e muito legal para você. Aos sábados nós temos o que? O nosso culto Conectados, a nossa rede da juventude, conectados com o Senhor, conectados uns com os outros, rolando a 1000 por hora, e nós temos os conectados presencialmente. Nós já voltamos os conectados presencialmente. Eu já estive aqui ministrando, pastor Júnior, pastora Kátia, pastor Ronaldo Júnior, e está muito, mas muito, muito legal, e você não pode ficar de fora desse movimento. Venha para os conectados, todo sábado às 19 horas, nós temos uma programação direcionada ao coração do jovem, às vezes presencial, às vezes online, mas sempre tem alguma programação direcionado para o coração do jovem. Nesse sábado em específico, eu quero convidar você mulher, para estar conosco aqui no nosso Congresso de Mulheres. Está chegando o nosso Congresso de Mulheres, então é muito legal. Nós já temos aí 2 ou 3 congressos que nós fizemos. O Congresso de Mulheres é um sucesso. Nós estamos em Outubro Rosa e você, mulher, precisa fazer parte desse movimento. Você, mulher, precisa estar aqui. Então sábado nós temos aqui o Congresso das Mulheres e você precisa participar desse movimento. Fique atento aí às nossas redes sociais, fique atento ao nosso WhatsApp, porque as informações chegarão para você e você se disponibilize para estar aqui mais uma vez no Congresso de Mulheres. Outra coisa é o nosso culto presencial, a nossa celebração de domingo, que estamos aí já desde junho com as celebrações de domingo presenciais. Você sabe como é que funciona, é só deixar o seu telefone na lista, para você entrar na lista e vir participar de forma presencial aqui dos nossos cultos. O domingo é inegociável, nós não podemos negociar o nosso domingo. O domingo é do Senhor. Eu sei que você tira para descansar, para brincar com os filhos, você também tem que namorar, você às vezes coloca alguma coisa da escola, coloca alguma coisa do trabalho em dia, mas esse tempo do domingo à noite, de vir em família, louvar, agradecer ao Senhor, celebrar ao Senhor, é muito importante e você precisa estar aqui conosco, ok? Então vamos para a nossa mensagem então. Como você sabe, nós estamos numa série de mensagens. A série de mensagens que nós estamos Dias Melhores Virão. Semana passada nós tivemos a primeira mensagem, que com o melhor tempo
é agora, ou agora é um presente de Deus. Se você não viu essa mensagem, você pode navegar aqui no nosso canal no YouTube e rever essa mensagem, na realidade ver essa mensagem, né? Você que viu pode revê-la, tá? Tá disponível aqui no nosso canal no YouTube. Mas hoje eu tenho uma mensagem para o seu coração, porque dias melhores virão. Eu tenho convicção em dizer isso. Dias melhores virão, porque o tema da nossa mensagem hoje, ele traz uma afirmação, ele continua afirmando, dias melhores virão, por quê? Porque toda a tempestade, ela passa, toda a tempestade, ela passa. Você nunca viu uma tempestade que durou eternamente. A maior que a gente conhece é o dilúvio, foram 40 dias e 40 noites, mas toda a tempestade, ela passa. O tema da nossa série de mensagens, o versículo tema é Isaías 61, versículo 4. Ele diz assim, ó: eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros, renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. E esse é um tempo de reconstrução, este é um tempo de restauração, este é um tempo que o Senhor tem me chamado e tem te chamado para um novo posicionamento. E o tema da nossa mensagem hoje é as tempestades, toda tempestade ela passa. Primeira coisa, nós vamos aqui conceituar o que é uma tempestade. Tempestade é uma perturbação atmosférica violenta, é muito vento, granizo, raios, trovões, sabe? Às vezes em países que nevam, nevasca, é algo muito intenso, é algo muito forte, e isso é a tempestade. A tempestade é diferente da chuva. A chuva vem, e ela vem sobre a cidade, ela vem sobre aquela região num determinado momento, e ela vem de uma forma mais amena. Mas a tempestade, ela vem com força, com ímpeto, de uma vez muito forte. Então ela traz alguns prejuízos, ela traz alguns danos, ela requer um pouco mais de cada um de nós. Então a tempestade é diferente da chuva, mas eu quero te dizer que a tempestade, mesmo ela sendo forte, a tempestade ela passa. No meio da tempestade, quase sempre nós nos aproximamos, nós nos aconchegamos e nós vamos para dentro de casa, nós vamos ali para o seio da nossa família, né? E aquele momento em que nós paramos para ficar mais próximos. E é justamente o que aconteceu conosco agora, nesse tempo pandêmico, esse tempo em que nós estamos vivendo um tempo tão diferente, um tempo que a gente nunca teve dele. Não faz parte da nossa história, nós nunca vemos isso, né? Então esse tempo pandêmico, esse tempo de tempestade, de muita força, de muitas mortes, de muitas notícias ruins, serviu também para nos aproximar, serviu também para nós juntarmos ali dentro do seio familiar, estamos guardados sobre isso. A tempestade ela existe, mas também existe um Deus que é o mesmo, existe um Deus que pode fazer com que essa tempestade pare. Eu quero te dizer, o versículo de Hebreus capítulo 13, versículo 8, que diz: Jesus é o mesmo ontem e hoje e será eternamente. Você precisa acreditar que dias melhores virão. Por quê? Porque Ele é aquele que pode fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que age em cada um de nós. Eu quero te dizer, dias melhores virão, porque você está pedindo, e o poder de Deus pode fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que você está pensando. Então, para nossa mensagem hoje, nós vamos navegar aí, nós vamos falar sobre aquele texto de Lucas capítulo 8, versículo 22 a 25, eu quero só contextualizar para você o que está acontecendo aí. É o seguinte: Jesus e os discípulos, eles estavam há um longo período caminhando, ensinando, ministrando cura, Jesus ensinando, e Jesus ele resolve levar os seus discípulos para um lugar mais distante, ele resolve
levar os discípulos para o mar da Galileia, e ele ia chegar em Decápolis, uma cidade mais afastada, uma cidade que era conhecida por ter vários gentios, uma cidade mais tranquila. Então Jesus, ele queria tirar um tempo para ficar com seus discípulos, ele queria tirar um tempo para se aproximar dos seus discípulos, para estreitar a relação, e no meio dessa travessia do mar, eles são surpreendidos com uma tempestade. Neste momento, eles então, esse momento é o texto onde nós vamos ler. Neste momento, Jesus então vai mostrar o seu poder e a sua majestade, e aquilo que nós já conhecemos na história. No meio do caminho, a tempestade chegou. Então, as tempestades, elas existem. Não há ninguém que possa dizer que a tempestade não vai chegar até a sua casa, ou que não vai chegar até a minha casa. As tempestades existem, mas nós precisamos aprender sobre as tempestades. E também hoje nós vamos aprender como passar por essas tempestades. O primeiro ponto, nós precisamos acreditar que as tempestades fazem parte da jornada humana. As tempestades fazem parte da jornada humana. Lucas 8:23 diz assim, enquanto navegavam, ele adormeceu. Jesus adormeceu no meio do barco. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado, e eles corriam um grande perigo. A primeira coisa que eu quero trazer aqui é que eles estavam num caminho natural, num caminho normal que eles iriam fazer, para um momento de descanso, mas logo uma tempestade chegou sobre eles, porque é natural uma tempestade vir no meio da jornada e da trajetória do homem. E a primeira coisa que eu quero te dizer é que nós tínhamos ali naquele barco discípulos treinados, experientes, profissionais da pesca. Eles eram pescadores, eles conheciam aquelas águas e eles conheciam o equipamento que eles estavam manuseando. Os discípulos posso dizer que eles eram peritos em navegação, eles sabiam o que eles estavam fazendo, mesmo sendo experientes. Mesmo assim, eles não podiam evitar a tempestade. Mais uma vez, a tempestade faz parte da trajetória do homem, e mesmo assim eles enfrentaram uma dificuldade. Eu quero só conceituar para você, porque ali naquele pedaço ali do mar da Galileia, era um mar de 14 quilômetros de comprimento por 21 quilômetros de largura, e ele estava a mais ou menos 200 metros abaixo do nível do mar. Então era uma região mais quente, uma região mais sem vento, e aquele tempo quente, aquele efeito estufa daquela região, quando ele sobe, ele encontra uma região mais fria, que era uma região que estaria a nível das montanhas, dos montes. Esse encontro da parte mais quente, do efeito estufa, com aquilo que está mais em cima, causa uma tempestade repentina. Aquele lugar era conhecido por tempestades repentinas. Então não vamos aqui endemonizar as coisas, né? Nós sabemos que ali poderia haver aquele tipo de situação, porque é natural que aquilo aconteça naquele lugar. Então ninguém podia impedir aquilo de acontecer. Na vida nós teremos tempestades. Jesus, ele diz assim em João 16:33: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Então Jesus, ele não promete aos seus discípulos nada sobre não ter tempestades. Jesus, ele não promete nem para mim, nem para você, nada sobre nós não enfrentarmos dificuldade. Muito pelo contrário, de forma clara e direta, ele diz: no mundo vocês terão aflições, mas o bom ânimo precisa continuar aí com vocês. E ele dá um exemplo: eu aqui como homem venci todas essas coisas do mundo, eu
venci todas essas situações. Então eu quero te dizer, você não está sozinho, Jesus está com você. Ele não prometeu você te livrar de todas as tempestades, mas Ele prometeu estar com você. E cada tempestade, cada situação que você passa, serve para trazer um amadurecimento para a sua fé, serve para trazer para você experiência com Deus, serve para trazer para você um crescimento e uma perseverança que serão necessárias para os próximos degraus da sua vida. Então preciso te dizer, as tempestades fazem parte da trajetória do homem. Nós não podemos nos livrar das tempestades. Segundo ponto, nós precisamos acreditar que as tempestades nunca serão maiores do que o poder de Deus. E isso é maravilhoso, e isso de fato precisa estar internalizado aí no seu coração. As tempestades nunca serão maiores do que o poder de Deus. Em Lucas capítulo 8, 24, versículo 25, diz assim, ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas, tudo se acalmou e ficou tranquilo. Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros: quem é esse que até os ventos e as águas dá ordens e eles lhe obedecem? Então, Mateus 28, 18 diz assim: então Jesus aproximou-se dos discípulos e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Outro versículo, quero que você leia esse versículo para a gente falar um pouco sobre isso. Marcos 16, 17 e 18 diz assim: esses sinais acompanharão os que creem em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum, imporão as mãos sobre os doentes e esses ficarão curados. Eu quero te dizer que há poder no nome de Jesus. Eu quero dizer para você que não há tempestade maior do que o nome de Jesus. A Bíblia nos traz um ensinamento lá em Efésios capítulo 1, que não há nenhum nome que se possa referir nesse século, nem no século vindouro, maior do que o nome de Jesus. O nome de Jesus está sobre todo nome. O nome de Jesus é o maior nome sobre toda a terra. Todo poder, toda autoridade e toda força está no nome de Jesus. Eu quero te dizer isso nessa noite: não há nenhuma tempestade maior que o nome de Jesus. Eu quero te dizer que não há nenhuma situação que nós podemos colocar um nome aqui, por exemplo, pandemia, Covid-19, não há nenhuma situação aqui que possa ser maior do que o nome de Jesus. Esses versículos que nós lemos aqui, primeiro, Jesus manda o mar, as águas, manda aquele movimento, aquela tempestade toda acalmar com o poder da sua palavra, e os discípulos eles vão ficar admirados. Depois Jesus, indo no assunto ao céu, mais uma vez ele fala com os discípulos: todo poder me foi dado nos céus e na terra, então vocês vão. E o terceiro, ele vai falar, Marcos registra o final ali, os últimos momentos de Jesus na terra, Jesus sendo assunto ao céu, Jesus falando que o poder está com vocês, que vocês colocarão a mão sobre os enfermos, eles serão curados, que vocês vão falar tudo isso em nome de Jesus. Eu quero te dizer que o nome de Jesus é o nome mais poderoso que você conhece. Eu quero repetir isso para você, isso precisa ficar gravado aí no seu coração. O nome de Jesus é o nome mais poderoso que você conhece. Esse é o nome de Jesus, e você precisa colocar isso dentro do seu coração. Você precisa acreditar nessa verdade. Por quê? Porque nenhuma tempestade é maior do que o nosso Deus. Então, para você entender que toda tempestade passa, você precisa entender, primeiro, nós falamos o primeiro ponto, que
toda a tempestade, que a tempestade fazem parte da jornada do homem. O segundo, que nenhuma tempestade é maior que o nosso Deus. Terceiro, existe um jeito certo de passar e superar as tempestades. E agora nós queremos falar de uma maneira mais aprofundada sobre a trajetória da tempestade. Existe uma maneira certa, uma maneira correta de você passar pelas tempestades. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8 e 9 diz assim, ó: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados, ficamos perplexos, mas não desesperados, somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Eu quero te dizer que, maravilha isso aqui, que você vai passar pela tempestade, e você vai passar do jeito certo. É isso que Jesus estava falando comigo, com você, lá em Mateus 7:24, que vai vir a chuva, vai vir a tempestade, vão vir o vento e bater forte na sua casa, mas a sua casa não vai ficar abalada. Então é justamente isso que Jesus estava falando. Você precisa você precisa construir a sua casa na rocha. Você precisa construir a sua casa sobre o conhecimento da palavra. Então, como eu vou passar pela tempestade da maneira correta? Primeiro, ore. A primeira reação, a primeira coisa que você tem que fazer é orar. Lá em Lucas capítulo 8, versículo 24, os discípulos eles vão falar: mestre, nós vamos morrer. Os discípulos, a primeira coisa que eles fazem, quando eles viram ali que a tempestade ela vinha muito forte e eles corriam um perigo muito grande, eles diziam: mestre, socorro, por favor, nós vamos morrer. E logo eles foram buscar ajuda em quem podia resolver. O interessante é justamente isso. O orar é buscar ajuda em quem pode resolver. O orar é buscar ajuda naquele que pode resolver a sua situação. Então, a primeira coisa é orar, buscar ao Senhor, levar as suas situações ao Senhor. A Bíblia nos orienta assim, em Filipenses 4, versículos 6 e 7, diz assim, ó: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graças, apresentes os seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Uma vida de oração toca a grandeza e gera o extraordinário. Uma vida de oração, ela toca a grandeza e ela vai gerar o extraordinário. Você quer viver o extraordinário? Você quer viver de maneira profética? Você quer alcançar o seu propósito? Você precisa ter uma vida de oração. Você precisa de ter uma vida de diálogo com Deus, uma vida que você fala com Deus e que você escuta Deus através da oração. Então é muito importante termos uma vida de oração. Max Lucado ele diz assim, ó: quando você fala, Jesus ouve, e quando Jesus ouve, o mundo é transformado. Tudo porque alguém orou. Sua voz é importante no céu. Ele o leva muito a sério. Basta um chamado e a esquadrilha do céu aparece. Sua oração na terra aciona o poder de Deus no céu. As ações do céu começam quando alguém ora aqui na terra. Maravilha! Quero te dizer que a sua oração, ela provoca ações lá no céu. A sua oração é importante para Deus. E eu gostei desse termo, a esquadrilha do céu, ela está de prontidão para socorrer você, a sua família e trazer para você aquilo que você precisa. Então, como eu passo pela tempestade? 1, ore. 2, descanse. A Bíblia diz assim, versículo 23, enquanto navegavam, ele
adormeceu. Lucas 8, versículo 23. Enquanto eles navegavam, ele adormeceu. Salmo 4:8 diz assim: em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Só temos autoridade sobre a tempestade nas quais nós conseguimos dormir. Só temos autoridade sobre as tempestades se nós não estivermos desesperados. Então, no meio da tempestade, você precisa entender que você pode descansar, mas não é descansar de deixar para lá, é descansar em Deus, porque em Deus nós podemos descansar e ter paz nele. Nós podemos descansar e ter segurança nele. Nós podemos deitar em paz, porque Deus nos faz repousar em segurança. E é justamente isso que nós estamos falando aqui. Você precisa descansar. Não adianta ficar aflito, ansioso, estressado, acelerado, porque nada disso vai fazer a chuva, a tempestade passar. Ficar nervoso, ficar muito bravo, não vai fazer a Covid-19 passar, a vacina chegar e as coisas voltarem para mais próximo do normal. Mas uma coisa que você faz, que pode descansar, é você confiar em Deus, é você acreditar que o movimento dos céus é favorável para você, é você acreditar que todas as coisas cooperam para o seu bem, é você descansar na sombra do Onipotente, é você descansar nas mãos de Deus, e 1000 vão cair à sua direita, 10.000 à sua esquerda, mas você não vai ser atingido, porque você é protegido por Deus. Então você descansa em Deus. Ponto C: batalhe. Para passar pela tempestade, você precisa batalhar. Diz assim, no versículo 24: e ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas. Então Jesus, ele se levantou e ele disse, ele afrontou a tempestade, as águas, e ele disse: acalme-se. Ele disse naquela hora: fique quieto, aquieta-te. Então Jesus, naquele momento, ele se posiciona. Ele estava dormindo, então ele se levantou e ele afrontou e ele batalhou. Você precisa batalhar para sair desse movimento da tempestade, desse ambiente da tempestade. Como é que eu vou batalhar? Como é que eu vou fazer se eu não tenho certeza de tudo? Aí nós vamos te dar a resposta. A palavra tem a resposta em Efésios capítulo 6, versículo 10 e o versículo 12, que diz assim, finalmente fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Vistam toda a armadura de Deus, pois a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra os poderes e as autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Para nós experimentarmos essa paz, esse descanso, nós precisamos nos posicionarmos com a força de Deus. E logo depois Paulo, ele vai orientando a igreja de Efésio aqui, ele vai falar sobre a armadura de Deus, ele vai falar sobre o capacete da paz, sobre a couraça da justiça, cingindo os lombos com a verdade, calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Paulo vai conceituando a vida de um guerreiro, ele vai trazendo ali os elementos da armadura de um soldado romano, justamente para que a igreja se fortalecesse, porque a igreja, ela precisa vencer a batalha. Qual batalha que nós precisamos vencer? A batalha contra o desespero, contra a desesperança. Nós precisamos vencer a batalha contra o desânimo. Nós precisamos vencer a batalha contra a depressão, contra o suicídio. Nós precisamos vencer a batalha contra tudo isso que é prejudicial à vida. E nós nos posicionamos com as armas de Deus, com o poder de Deus, e dizemos que somos mensageiros da esperança, somos mensageiros da paz, somos mensageiros do amor, somos portadores de boas notícias e somos
representantes do céu. Maravilha! Você leva consigo tudo isso. Você leva contigo tudo isso. Você é um representante do céu. Você precisa batalhar para que todas as pessoas elas saibam que você leva Jesus com você. Para a gente começar a caminhar para o final, confie. Para você passar pela tempestade de uma maneira correta, você precisa confiar. Versículo 25, Jesus ele vai perguntar aos seus discípulos, nós estamos lendo Lucas 8, versículo 25, ele vai falar assim: onde está a sua fé? Perguntou Jesus aos seus discípulos. Eu sei muito bem que você sabe o que é fé. Fé é a certeza daquilo que você não pode ver. Então você precisa estar confiante no meio da tempestade, mesmo que você não veja o final dela, mesmo que não tenha nem para mim nem para você agora uma solução de imediato. Eu continuo crendo no meu Deus, eu continuo confiando em meu Deus, eu continuo acreditando no poder e na força que há no nome de Jesus. No meio da tempestade, no meio desse movimento, desse turbilhão, de várias coisas que são incertas, de várias coisas que nós não temos o controle, uma coisa eu sei: eu continuo confiando no meu Deus, eu continuo crendo que Ele tem o domínio e o poder sobre todas as coisas, e isso para mim é o suficiente para trazer paz ao meu coração e me fazer passar por essa tempestade da melhor maneira possível. Salmo 71:5 diz assim, pois Tu és a minha esperança, ó soberano Senhor, em Ti está a minha confiança. Desde a juventude, desde o ventre materno dependo de Ti. Tu me sustentastes desde das entranhas da minha mãe. Eu sempre Te louvarei. Em todo tempo eu continuo confiando no Senhor. Ponto é: vença. Para você passar pela tempestade da melhor maneira, você precisa vencer. Então o versículo 26 diz assim, navegaram para a região dos Gerazenos, que fica do outro lado do lago, frente a Galileia. Filipenses 1, versículo 6 diz assim: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Jesus Cristo. Então eu quero te dizer que você vai vencer. No meio da tempestade, no meio da aflição, no meio de um monte de notícias ruins, você vai vencer. Você vai alcançar, você vai conquistar, você vai melhorar, você vai ser aperfeiçoado. Enquanto tem muita gente desesperado, você vai estar fortalecido no Senhor e você vai vencer. Como que eu vou fazer isso? Você precisa continuar crendo, você precisa continuar confiante, você precisa descansar no Senhor, você precisa acalmar o seu coração, acalmar a ansiedade e dizer: ansiedade, preocupações, eu tenho esse lugar ocupado no meu coração. Quem rege a minha vida é Jesus Cristo. Bill Johnson ele diz assim, é antinatural um cristão não ter apetite pelo impossível. Uou, e essa frase mexeu demais comigo. Eu trouxe ela para a nossa mensagem porque é antinatural que você não tenha um apetite para o impossível. Quero te dizer, é impossível, mas Deus pode. É impossível, mas Deus pode. Ele vai fazer mais uma vez. Mais uma vez Ele vai fazer por você. Para finalizar, quero deixar com você o Salmo 107, versículo 29 e 30, que diz assim, reduziu a tempestade a uma brisa e serenou as ondas sossegaram.
eles se alegraram e Deus os guiou ao porto almejado. Então eu quero te dizer que a sua tempestade, ela vai passar, e que Deus, ele vai te levar até onde você está planejando. Quero te dizer que existe um porto, existe um lugar seguro, existe um lugar longe da tempestade, pronto te esperando. Existe um lugar perfeito, preparado para você, e Cristo vai te levar até a este lugar. Cristo vai te conduzir até esse lugar. O último versículo que eu quero deixar com você diz assim, Apocalipse 3, 20 e 21, ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de assentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Quero te dizer, você vai vencer, e quando você vencer, você vai sentar no trono com Jesus, ao lado de Deus Pai. Existe este lugar separado para você. Eu quero convidar você agora a vencer o medo, a vencer o pânico, a vencer as aflições desse momento de tempestade, e confiar que você vai passar por essa tempestade e você vai chegar até o seu porto seguro. Você vai passar por todo esse momento de dificuldade e você, no final dele, vai glorificar a Deus, porque Ele te sustentou, Ele te protegeu, e no meio da tempestade Ele fez você crescer e avançar. Eu quero deixar com você o nosso telefone aqui, o nosso WhatsApp, para que você entre em contato conosco, para falar um pouco mais conosco sobre o seu momento. Se você está vivendo um momento de tempestade, um momento de aflição, um momento de incertezas, eu quero te dizer que há uma certeza que nós temos, é que Jesus, Ele está esperando você abrir a porta para cear com você, e você cear com Ele, para Ele ter um relacionamento e uma intimidade contigo. Fique à vontade para nos procurar, fique à vontade para interagir conosco, fique à vontade para pertencer à nossa família. Nós temos dito isso aqui frequentemente, que não somos uma igreja para frequentar, mas nós queremos ser uma família espiritual para você, uma família para você pertencer. Então, quero que Deus te abençoe com essa palavra e que você continue trilhando o seu caminho e que você vença a tempestade. Então, Deus te abençoe e até semana que vem nós estamos aqui de novo na Escola da Fé.